Boa tarde a todos, mais uma vez aqui juntos para darmos início às nossas palestras do ano, que possamos ter muita força, muita paz, muita luz para desenvolvermos os temas que nos aguarda, né, para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para o nosso dia a dia. Então, meus irmãos, o nosso tema da tarde de hoje é a paciência. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7. Bem-aventurados mansos e pacíficos. O que nos fala, o que é a paciência? A paciência é uma virtude que o ser humano tem de controle emocional. É uma conformidade com o bem, é uma excelência de moral, é uma excelência, Senhor Jesus, de conduta de cada um de nós. Como podemos fazer essa conduta? Como podemos executar essa conduta? O que fazermos com essa paciência? Eu tenho paciência? Você tem paciência? Como que eu vou trabalhar essa paciência no meu dia a dia para o meu desenvolvimento espiritual? Vamos chegar no acordo até o final, se Deus quiser, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de paciência, quando a gente abre o Evangelho e vê o item 7, a gente leva um pequeno susto, porque lá a primeira frase nos fala: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu quero ter dor, você quer ter dor? Quem quer ter dor? Ninguém. Então isso já nos deixa preocupado. Mas aí vem a segunda frase que nos fala: não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que te marcou para essa prova, para essa dor nesse mundo, para a glória dos céus. Aí, se eu não tenho a doutrina espírita por trás de mim, eu fico meio preocupada, porque o que quer dizer isso tudo aí? Quer dizer que essa dor que está vindo para mim é uma reparação de algo que eu fiz ou que eu necessito para o meu desenvolvimento espiritual. É isso que essa dor está querendo que esse espírito amigo está querendo nos dizer nesse parágrafo. E ele nos diz: bem dizer Deus, porque é uma oportunidade de eu consertar o que não estava bem feito ou bem executado. Por aí eu já começo a compreender que a reencarnação é primordial para o meu desenvolvimento espiritual. Porque todos nós não queremos a dor, todos nós queremos o quê? A felicidade. E se a gente for na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que nos fala o seguinte: temos condições de ter uma felicidade completa? Temos? O homem pode na Terra usufruir de uma felicidade completa? E a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende da forma de como você vai amenizar esses males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, tem condições de sermos felizes na Terra. Como que a gente vai fazer? Eu quero ser feliz. Você também não quer ser feliz? Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa felicidade que não é completa, mas pode ser uma felicidade relativa, uma felicidade que me ajude diante dos meus problemas, de como esse espírito amigo fala aqui no item 7, diante dessa minha dor, o que eu vou poder fazer para entender essa dor que está chegando e como que eu vou sofrer, essa é a palavra certa, como que eu vou conseguir sofrer com toda essa dor que vem, como diz aqui o espírito amigo, que Deus vai mandar para mim, ou que me marcou para que eu pudesse ter essa dor. Em primeiro lugar, a gente só tem as dores que a gente tem condição de suportar. Vamos deixar bem claro isso. Ninguém tem uma dor que não consegue suportar. A dor que você tem, que eu tenho, é Deus, é poderoso, e toda a estrutura das leis divinas nos trazem a dor que são suportáveis para todos nós. Em alguns momentos a gente passa por algumas situações que a gente não consegue entender, porque quando reencarnamos esquecemos o nosso passado, então, graças a Deus,
porque senão seria uma coisa absurda e horrorosa aqui dentro, a gente viria uma pessoa que nós matamos outra encarnação, ou que a gente fez sofrer, ou que nos fez sofrer, teríamos medo, teríamos um pé atrás com aquela pessoa, quer dizer, seria um caos aqui dentro. Graças a Deus, esquecemos, mas aquilo dali está escrito no nosso perispírito que nós fizemos, deixamos de fazer, aquilo dali não se apaga, assim como uma borracha e tchau. Você vai ter que reparar o que você fez, em outra encarnação, até nessa mesmo. Então, por isso, a dor vem. E por isso, nós temos que aprender a suportar essa dor com resignação, com resiliência. Como que eu vou fazer isso? Usufruindo dessa virtude, a paciência. Usufruindo da melhor forma possível, para que você não sofra demais. Quando a gente desmembra a palavra paciência, a gente tem a primeira parte, paz, que é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. E nós viemos para a segunda parte, ciência, que é em sentido amplo, ciência é conhecimento. Então, conhecimento de como nós vamos estar calmos diante daquela situação ali, que nos é apresentada. Que meios eu vou utilizar? Agora, para eu ter a paciência, eu vou ter que desenvolver muita coisa no meu dia a dia. Eu vou ter que ter, vamos usar aí o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, vamos ter que ter perdão às ofensas, nós vamos ter que ter indulgência uns com os outros, nós vamos ter que praticar a caridade. Eu estou dizendo uma paciência em todos os sentidos, em todas as situações que são encontradas, porque isso é uma coisa, meus irmãos, que a gente vai conseguir devagarzinho. Não é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho. Tem espíritos que desencarnam, né, que vêm para uma nova encarnação, que tem algum entendimento, algum desenvolvimento e consegue naquela encarnação já ter um progresso amplo, como por exemplo Santo Agostinho, Chico Xavier, que a gente viu que foi um homem que se dedicou o tempo inteiro ao bem, a fazer a caridade. Então esses espíritos têm um grande desenvolvimento diante das suas encarnações. E não quer dizer que nenhum de nós não podemos fazer. Nós podemos fazer. Madre Teresa de Calcutá, todas as outras, ou todos os outros, tem até pessoas, né, seres humanos, espíritos que a gente não sabe, que fizeram tanto bem, mas que fizeram, que ajudaram a tantos lugares. Todos esses conseguiram ter um desenvolvimento maior. Através do quê? Da paciência junto com tudo isso, com o amor, com a caridade, com a indulgência, com o perdão das ofensas, porque nós somos saturados, estamos sempre saturados de situações em que a gente vai ter que lutar e vai ter que desenvolver essa paciência. Quando a gente fala, também nesse item 7, ele fala que a vida é difícil, ele fala que Cristo é o nosso modelo, tudo para a gente não desanimar, né, meus amigos? E não pode desanimar, porque temos toda essa estrutura para que a gente possa pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui e possa se desenvolver e desenvolver a nossa paciência. A gente aprende com todo mundo. Esses dias conversava com uma amiga que falava sobre um acidente que ela teve em casa com a filha, com o dedo da filha que bateu a porta, o dedo ficou preso, mas rapidamente abriram a porta e a porta não era muito pesada, danificou, claro, o dedo, mas não houve nada assim fora do normal. Mas na hora da confusão, ela falou, nesses momentos, eu fico tão serena, tão calma, que eu queria usufruir disso o tempo inteiro, em várias situações da minha vida, em várias dificuldades. Naquele momento eu fiquei serena, calma, eu a levei para o hospital junto com meu marido ficou desesperado, subiu lá nos locais, na rua, foi uma confusão danada, queria parar dentro do hospital, não tinha como parar, e foi uma confusão, mas eu calma ali, centrada para resolver o problema do dedo dela, se teria que fazer alguma cirurgia, se teria que fazer alguma coisa, e eu suportei tudo, eu fui até o final, fiquei calma, deixei ela calma, e deu tudo certo, não houve problemas maiores, graças a Deus, botaram uma tala, desinchou o dedo com o passar do tempo, ficou muito inchado. E então a gente vê que em vários momentos da nossa vida a gente consegue usar essa paciência, essa calma, por que não sempre? Porque não sempre no nosso dia a dia, quando temos problemas familiares também, por que não dialogamos com calma, por que não conversamos, por que não chegamos a uma conclusão,
Por que não usamos os nossos limites como temos que usar? Por que dentro da família, o marido com a esposa não tem paciência um com o outro em alguns momentos que merecem que nós possamos continuar juntos e termos paciência um com o outro? Dentro dos meios de trabalho que nós executamos, com algumas funções que executamos, que como nós somos bilhões na Terra, cada espírito é diferente do outro, não temos espíritos iguais, podemos ter espíritos semelhantes, parecidos, mas iguais não existem. Então, como que nós vamos agradar todo mundo e todos vão ficar felizes para sempre? Não há meio, aqui na Terra não dá. Pode ser que em outros planetas isso exista. Eu não tenho conhecimento, porque ainda não tenho condições de ter. Eu acho que a grande maioria não tem. A gente sabe que existem planetas com mais desenvolvimento, outros mundos, mas não sabemos como é a vida naqueles locais, como os espíritos, né, realizam as suas funções, mas quanto mais desenvolvido é o local onde estamos, mais desenvolvimento moral temos e temos mais virtudes, então teremos mais paciência. Quando a gente começa a ler muito sobre o tema, a gente adentra sobre vários autores. Nós temos uma bibliografia grande falando sobre o tema e esses dias procurando no livro de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Anjos, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, tem um capítulo que fala sobre a paciência. O que me chamou muita atenção nesse capítulo foi uma parte desse capítulo, um parágrafo que fala sobre o sofrimento da maneira nua e crua, realmente como em muitos casos existe. Porque a gente fala sobre sofrimento de pequenas situações, mas a gente não fala de sofrimentos grandes para alguns espíritos que passam aqui na Terra. E ela fala, há sofrimentos ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. Aqueles que são mais vistos, às vezes sensibilizam os indivíduos, porque hoje em dia nós temos também a internet, nós temos a televisão que mostra muito sofrimento de pessoas pedindo ajuda, então as pessoas se sensibilizam e minimizam aqueles sofrimentos, mas tem espíritos que estão no meio da rua, nas vielas, nos campos do mundo, em guerras, né, que sofrem anos e mais anos de guerra, que perdem entes queridos. Há tanta diversificação de sofrimento, e os sofrimentos também estão correlacionados com o teu desenvolvimento espiritual e moral e intelectual, e tudo isso junto. Então, cada um sofre de uma forma distinta. Então, nós não podemos julgar o sofrimento do outro, como muitas das vezes nós fazemos. A gente fala, não sei porque a pessoa está sofrendo por causa de uma bobagem dessa. Bobagem para você, mas para aquele espírito que tem um histórico diferente do seu, que tem um tipo de vida familiar, um tipo de dia a dia diferente, ele pode estar sofrendo muito por uma coisa que é banal para você, e uma coisa que é grande para você, para aquele outro espírito pode ser banal. Então a gente tem que entender essas diferenças, a gente tem que entender e como vamos ajudar não só a solucionar os nossos problemas, como solucionar o problema do outro. E a paciência, ela vem para nos engrandecer em relação a essas situações. Engrandecer não com aquela parte de orgulho, mas engrandecer para poder ajudar, se tornar maior para poder ajudar o outro que não tem o conhecimento e não consegue resolver aquela situação no seu dia a dia. Quantas pessoas vêm pedir ajuda do que a gente acha disso ou daquilo, familiares, amigos, que naquele momento da confusão e do sofrimento não consegue enxergar, fica tão debilitado, fica tão atordoado que não consegue. Então você, com as suas palavras, você com seu entendimento, com seu conhecimento, fazendo também um tipo de caridade, auxilia aquela alma e vice-versa, as outras pessoas também. Então há muitos. Então quando eu li esse capítulo, eu me sensibilizei porque eu fiquei imaginando, há muitos, realmente, muitos sofrimentos. Você vê, às vezes você vê até na própria TV, né, pessoas chorando tanto, sofrendo, filhos que foram mortos, né, pessoas que foram embora. Com essa pandemia, nós passamos por momentos que temos que desenvolver muito essa paciência no nosso dia a dia. Você vê que nós tivemos que mudar toda a nossa estrutura dentro da casa, porque muitos começaram a trabalhar home office dentro da casa trabalhando, e é necessário o trabalho, né?
para que você continue, né, pagando as suas contas, resolvendo os seus problemas materiais. É necessário até para o teu desenvolvimento também intelectual e toda uma conjunção, mas a gente não estava acostumado a trabalhar dentro de casa. E veio uma nova situação, e nem os filhos estavam acostumados, nem o marido estava acostumado, e às vezes ele tem um trabalho que ele ainda necessita ter o presencial, sair, né? E você está ali dentro da casa o tempo inteiro, sofrendo daquele espaço. Então você tem que dividir o espaço com as pessoas, tem que dividir o espaço para trabalhar silêncio, não pode falar. Nós temos que trabalhar, então é difícil para as outras pessoas que não estão trabalhando ficar em silêncio, não fazer muito, né? Não poder falar mais alto, não poder escutar uma música. Então tudo isso delimitou o nosso ir e vir, e nós tivemos que aprender a lidar com toda essa problemática. E para isso exigiu o quê? Paciência. Então está nos sendo mostrado o tempo inteiro como é importante a gente desenvolver isso, desenvolver a paciência no nosso dia a dia. E também equilibrar as nossas más tendências. Tem uma pergunta 909 que é feita se nós podemos equilibrar, né? Se nós podemos sanar as nossas más tendências, né? O homem, se ele tem condições de sanar essas más tendências junto uns dos outros, né? E diz que sim, você tem consciência de sanar, 909, né? 909, nós temos condições de sanar, vencer as nossas más tendências através dos nossos esforços, porque também a gente fica numa situação em que a gente não acha que vai conseguir, através dos esforços, sanar algumas dificuldades que a gente tem em nossas vidas, porque algumas horas você consegue sanar, em outras não. Então, eu consigo sanar as más tendências? Claro que sim, porque você toma conta, né? Você tem seu livre-arbítrio de você tentar fazer o certo e o errado a hora que você quiser. É difícil? É difícil, mas você tem condições de fazer? Claro que tem condições de fazer. Então, ele fala aqui que sim, às vezes com pouquíssimos esforços, você, e com a sua vontade, você sana aquele problema. E você faz do tamanho enorme, que não tem solução, e às vezes tem. Com a tua boa conduta, ou com o teu diálogo, ou com a tua forma de ser. E nós temos que desenvolver essa paciência como? Como que eu vou conseguir desenvolver isso? Como que eu vou estruturar isso no meu dia a dia? E os espíritos dizem que nós temos que nos esforçarmos para desenvolver o autodomínio e o autocontrole. E esse autocontrole é confuso, porque em alguns momentos que nós desejamos algo, precisamos de algo, nós nos controlamos para que não tenha um problema maior e eu consiga resolver o que eu estou almejando. E tem situações em que você não está preocupado em almejar nada, não deve nada para aquela pessoa, você fala, não me controlar nada, não quero saber, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e dane-se. E a resposta vem depois, com a cólera, com a confusão, com brigas horríveis, porque você quer que prevaleça o que você acha e não está interessado com o que o outro acha ou deixa de achar. Mas para toda ação há uma reação, é isso que a gente tem que pensar. E é isso que a gente tem que tentar dominar as nossas más tendências, ter compreensão com o outro, porque a gente gosta de ser compreendido. Quando nós erramos, nós gostamos de ser compreendido. O segundo passo também é manter o sentido da realidade. O que realmente é realidade para nós? Eu conversava com muitas pessoas agora na pandemia e está sendo difícil para muitas pessoas encarar a sua realidade, que quando é uma realidade que melhorou, né, por algo que aconteceu, a gente encara na maior facilidade. Mas quando é uma realidade que fez você perder muitas coisas, principalmente como somos espíritos ainda com dificuldade, com deficiências, perder a parte material ainda é muito difícil para nós, perder o poder ainda é muito difícil para espíritos em desenvolvimento, espíritos inferiores, mais inferiores. Então a gente tem que aprender a ver o sentido da realidade, que
do que está nos acontecendo, não nos apavorando. E julgar com serenidade para ver o que eu posso fazer diante desse problema que está aí na minha frente. Tem solução? Minha avó sempre falava, tem solução. Não sei se é a solução que você quer, mas a solução vai existir para esse problema que você está pleiteando. Agora, vamos ver. Se esforce para que a solução seja a melhor possível. Providenciar recursos para resolver esse problema. Se você não tem condições de resolver sozinho, pedir ajuda. Orar, a oração é uma coisa linda, maravilhosa, que nós entramos em sintonia com a espiritualidade maior. Então, que possamos fazer a oração quando necessitamos de uma ajuda. Nessa fase, quando você providencia o recurso para resolver o problema, há sempre o diálogo. Eu não estou conseguindo entender isso, fulano, me ajuda para que eu consiga entender. Olha, eu não consegui entender a sua atitude, por que você fez isso comigo? Ou por que eu não consegui nem mesmo me entender? Por que eu cometi esse erro? Você me desculpa, eu não devia ter cometido. Então, todo esse entendimento, quando você quando você tenta solucionar o problema, a paciência vai através da calma, através do conhecimento, através dessa paciência, de você entender que as coisas não se resolvem de um dia para o outro como você quer. Às vezes, delega tempo, às vezes você faz uma entrevista para o trabalho, demora meses para te chamar, e você fica doente com aquilo. Você fala, ai, ninguém vai me chamar. Meu Deus, já passou um mês. Ai, deve ter entrado outro no lugar. Tenha paciência, fé, resignação, reze, pedindo ao Senhor Jesus que ilumine o seu caminho, ilumine o caminho do seu filho, ilumine o caminho de quem necessita daquela bênção. Vamos ter mais fé quando oramos, vamos acreditar nessa justiça divina que vem nos ajudando. Outro dia também escutava uma outra pessoa falar de quantos benefícios nós já tivemos na nossa vida. Você lembra dos benefícios que você teve na sua vida? Alguns até a gente lembra porque foi tão dolorido, foi tão sofrido que você até consegue lembrar, mas de todos os benefícios que você teve na sua vida quando você orou, você lembra? Não esquece. Agora, a maioria dos problemas ruins, grandes, você lembra. Por que isso? Porque a gente não lembra das bênçãos que chegaram até nós através da oração, através do pedido. Às vezes até sem orar a bênção veio. A gente não entende nem porquê, como é que essa bênção chegou, como é que isso aconteceu. E o terceiro passo que a gente tem que tomar é agir. Eu tenho que fazer algo para poder... Já pensei, já vi uma forma, agora eu vou agir para poder esse problema sair da minha frente. Então, o exercício da paciência, ele é fundamental para o seu bem-estar espiritual. Necessita de outros estados mentais, como a obediência, como a resignação, como forças ativas, é o que os espíritos nos falam. E a conclusão que a gente tira daí, de tudo isso é que os diálogos devem ser sempre feitos, que a gente deve memorizar e até escrever e até entender os passos que a gente deve tomar, que a gente deve aprender com os erros, que a gente deve fazer o nosso máximo para entender que nós cumprimos com a nossa parte, que nós tentamos solucionar o problema, porque isso vai dar uma harmonia, não vai dar peso nas tuas costas, você vai entender, bem, eu fiz o melhor que eu pude fazer para solucionar esse problema. E você pensou com calma, eu sei que não é sempre que a gente consegue fazer tudo isso. Eu sei que isso delega tempo, eu sei que isso não é uma fórmula, eu sei que cada um vai sentir de uma forma, mas eu também sei que a gente não pode desistir, que a gente tem que insistir, que a gente ainda tem muito chão pela frente, que a gente tem ainda muitas encarnações, que a gente precisa ter esses entendimentos para que as nossas encarnações sejam cada dia melhores, que a gente tenha uma evolução até do nosso entendimento, do que nós estamos fazendo aqui, do que nós precisamos fazer, do que a espiritualidade maior espera de nós.
Eu sei que é difícil tomarmos, né, responsabilidade em relação a atitudes e atos que temos que ter em prol do benefício de outro, é um benefício nosso também. Como é difícil executarmos trabalhos, às vezes voluntários, trabalhos do bem, onde nós estivermos. Às vezes fica uma maré super boa, tudo tranquilo, vai tudo bem. Às vezes começam com problemas, um falando do outro, e alguém dizendo que você não está bom nisso, você não está bom naquilo, e você como fica, né? Tem problema de orgulho, você fica, né, dolorida por causa daquilo. Para um trabalho, é um trabalho que está sendo bem feito, porque você se atinou a pequenos detalhes, a futilidades. Vamos engrandecer os nossos pensamentos em relação a nos preocuparmos mais com o nosso desenvolvimento, sem se preocupar em mostrar o erro do outro e o desenvolvimento do outro, julgando sempre erroneamente o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. O que o outro faz ou deixa de fazer é de competência dele. Você está ali só para ajudar e não para mostrar o erro. Não, porque muitas das vezes você não mostra o erro só para um, você mostra o erro para vários. E esquece que você também tem erros, e esquece que você também está aprendendo, e esquece que o outro também tem que ter paciência com você. Então, por que não ter paciência com o outro? Cada um faz o seu trabalho da maneira que pode. Muitos se esforçam demasiados e a gente nem sabe e acha que está fazendo pouco. Então vamos agradecer a todos os espíritos amigos que estão sempre conosco. Vamos utilizar os exemplos de quem esteve aqui na Terra conosco, nos mostrando que possamos, através da paciência, da boa conduta, seguir o caminho do bem, desenvolver o nosso espírito e desenvolver a nossa vida de quem está ao nosso redor. Vamos entender melhor os nossos problemas, vamos entender que as reencarnações existem para que possamos nos desenvolver e não para ficarmos parados, e não para acreditarmos que nada tem solução. Se naquele momento aquilo não tem solução, vamos procurar um outro momento para agirmos. Não vamos desistir, vamos insistir, vamos cooperar com quem está junto de nós. Também outro dia estudava sobre um tema que falava como nós desperdiçamos tempo com pessoas que sabemos que são negativas, que não querem a nossa ajuda, que querem nos prejudicar. A gente tem que estar ali numa situação só de caridade, mas não de envolvimento para fazermos a mesma coisa que essas pessoas fazem. Quando você vê que aquele cidadão, aquele ser humano, aquele espírito está diferente, tem uma conduta diferente da sua, o que você pode fazer muitas das vezes é orar por ele. Orar para que ele tenha uma conduta diferente, para que ele possa seguir os caminhos de Jesus e não se juntar para fazer a coisa errada junto com ele. Temos também nossas más tendências, temos também que aprender a administrar isso. Como os espíritos falaram, com esforço mínimo ou com grandes esforços, não sabemos qual é o problema e como ele nos atingiu. Mas não vamos desistir, não vamos desistir de Deus, não vamos desistir de Jesus, dos espíritos amigos, dessa doutrina linda, maravilhosa que cada dia nos ensina mais. Temos obras lindas, maravilhosas que falam sobre a erraticidade, falam sobre o nosso trabalho. Nós nunca paramos de trabalhar, meus irmãos. Estaremos trabalhando aqui na Terra, estaremos trabalhando na erraticidade, estaremos trabalhando em outros mundos. Então vamos começar a desenvolver essa paciência, vamos começar a aperfeiçoar essa virtude que tem em cada um de nós. É só nós querermos. É a força de vontade junto de cada espírito aqui na Terra. Que a paz do Senhor Jesus ilumine com uma chuva de luz a todos nós e que possamos, através dos ensinamentos do Cristo, desenvolvermos mais ensinamentos e desenvolvermos e termos mais compreensão diante das nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. Termino por aqui a minha palestra. Um abraço fraterno em todos.